Colocação pronominal, todo mundo depois do pronome relativo, então tá combinado, gente. A partir de agora, às quintas-feiras, ao vivo, a gente vai ter intervalo com Robson Lins, tá? Robson, tá avisado já, beleza? De novo. Não, mas é porque hoje a gente não gravou. Aí as meninas já vão trazer as pautas que nós vamos sortear e fazer a pergunta, né? Isso, e quem quiser já vem produzido. Eu vou até criar um estúdiozinho ali pro Robson. Nós vamos criar um estúdio para você, tá, Robson? Vai ter até seu nome atrás, Robson Lins. Bom, vou pedir ao Adriano, ele resolve isso rapidão. Bom, já ouviram falar em colocação pronominal? É a posição do pronome. Primeira coisa que eu tenho que pensar na colocação pronominal é o que se coloca, porque tem hora que o menino vira e fala assim, não se inicia frase com pronome. Isso não é verdade não, meu filho. Não se inicia frase com pronome oblíquo átono, ou seja, é uma fatia dos o quê? Pronomes. Você está falando de um grupo específico dos pronomes. Então, a primeira coisa na colocação pronominal, para a gente entender melhor, é o que se coloca. Então, quando a gente pensa em colocação, a gente está falando de pronomes oblíquos átonos. Mais especificamente, quais são esses pronomes oblíquos átonos? Me, te, si, nos, vos, lhe e lhes, o, a, os, as e variações. Então, pronomes oblíquos átonos, me, ti, si, nos, vos, lhe, lhes, o, a, os, as e o quê? Variações, beleza? Aí eu tenho uma outra perguntinha a fazer. Onde se coloca? Quais são as posições possíveis para o pronome? Eu posso colocar antes do verbo, no meio do verbo, e posso colocar depois do verbo. Antes do verbo, eu chamo isso de o quê, gente? Próclise. No meio do verbo, mesóclise. E depois do verbo, ênclise. Em prova, você pode encontrar assim, o pronome está em posição proclítica. Proclítica quer dizer o quê? Antes do verbo. Mesoclítica, enclítica, você pode encontrar essas palavras, tá? Então, próclise, o pronome colocado antes do verbo, mesóclise no meio e ênclise, o pronome colocado depois do verbo. Vou dar exemplos muito simples só para você entender o que eu estou falando. Então, próclise, eu tenho lá assim, ó, não me disse a verdade. Então, o pronome em relação ao verbo, proclítico. Mesóclise, dir-me-ia a verdade. Nossa, que feio. É porque a gente não está acostumado. Diria-me, não pode. Eu não posso falar me diria, porque não se inicia a frase com pronome, e nem diria-me, porque a ênclise é proibida com futuro. E esse verbo está no futuro do pretérito. Então, dir-me-ia. Mesóclise. E posso fazer uma frase assim, ó. Disse-me a verdade. Nesta frase, o pronome está em relação ao verbo, depois do verbo. Portanto, é um pronome de natureza o quê? Enclítica, tá? Então, o que se coloca? Pronome oblíquo átono. Onde se coloca? Antes do verbo, no meio do verbo ou depois do quê? Do verbo. Beleza? Só para você ter uma base do que é a colocação pronominal. Ela é estruturada nisso aí. Aí a gente vai fazer aqui um pensando, só para a gente ter uma noção do que você já sabe acerca de colocação pronominal. Nessas frases aqui, eu quero saber se a frase está certa, errada ou se é caso facultativo. É bom que vocês já responderam, nada, né? Não, não é necessariamente verdade.
Então, é o seguinte, eu quero saber se a gente tem frases certas, erradas, ou se há algum caso aqui que a gente pode chamar de caso que facultativo. Então, a gente quer saber se a frase está certa, errada ou se é caso facultativo. E aí? A sociedade expressaria-se a partir das eleições. Posso fazer a sociedade expressaria-se? Tem que ser a sociedade o quê? Se expressaria ou expressar-se-ia. O que está acontecendo aqui? Expressaria é um verbo no futuro. E a gente tem uma regrinha que fala que futuros do indicativo não aceitam ênclise. Então, aqui, ó, minha regra ela vai falar que futuro do indicativo não aceita ênclise. Neste caso aqui, como não é início de frase, eu teria duas opções. Eu poderia fazer a sociedade se expressaria ou expressar-se-ia. As duas frases seriam corretas. A sociedade se expressaria ou expressar-se-ia. Eu só não posso manter esse pronome aqui, porque futuros do indicativo não aceitam o quê? Ênclise. Beleza? Então, a frase 1 está errada. Frase 2. Coisa alguma deixava-o preocupado. E aí? Coisa alguma deixava-o preocupado é o seguinte. Coisa alguma é uma expressão de sentido que negativo. Então, coisa alguma deixava-o preocupado, como é uma expressão de sentido negativo, atrai. É obrigatório o uso da próclise. Coisa alguma o deixava preocupado. Beleza? Então, coisa alguma o deixava preocupado. Esse o aí tem que anteceder o verbo, ok? É um caso de palavra o quê? Atrativa. Então, palavra atrativa. Aqui no caso é porque é sentido o quê? Negativo. Aí eu tenho um caso de próclise. A próclise é obrigatória. O homem se vale de suas ideias. O que vai ser? Se vale ou vale-se? Tanto faz. Aqui é caso facultativo. Eu posso fazer o homem se vale ou o homem vale-se de suas ideias. As duas colocações são consideradas o quê? Corretas. Homem não é palavra atrativa, nem se for o Caio Castro, tá? Nenhum. Então, homem é uma palavra normal, um substantivo. Não é também uma palavra de sentido negativo, nada disso, mas não é atrativo. Então, eu posso fazer, como não há palavra atrativa, então a gente vai determinar assim, ó, não há fator de atração. Quando não houver fator de atração, cabe tanto próclise, no caso aqui, quanto o quê? Ênclise. Só não tem jeito de se usar mesóclise porque o verbo não está no futuro. Então, eu posso fazer assim, o homem se vale ou vale-se. As duas construções são corretas, ou vale-se. O homem se vale de suas ideias ou vale-se de suas ideias. Ok? Se dedicava a projetos relevantes. E aí? Erradíssima. Por que não pode isso aqui? Não se inicia frase com pronome oblíquo. Agora, cuidado, né, gente? Nem todo se é pronome oblíquo. Se houver aula, eu irei. Nesse caso, eu tenho uma conjunção de que tipo? Condicional. Então, eu tenho que avaliar. Todo mundo percebe? Se houver aula, eu irei. Conjunção condicional pode aparecer no início da frase. Isso aqui é que não pode. Então, eu tenho lá assim, ó. Dedicava-se a projetos relevantes. Quem se dedica o quê? Todo mundo consegue perceber?
Então, nesse caso aí, esse se que aparece em dedicava-se, como ele é um pronome, não pode iniciar o quê? O período. Beleza? O rapaz dedicou-se a seus projetos, e aí? Certo ou errado essa frase? Tá errada. Olha aqui, ó. Não tem uma pergunta? As perguntas também são fatores de próclise. Então, tem que ser o rapaz se dedicou a seus projetos, porque eu tenho uma frase interrogativa. E a frase interrogativa é um fator de próclise. Então, se eu tiver uma frase interrogativa, é caso de próclise, beleza? E, por fim, o rapaz se pode lembrar de coisas incríveis. E aí? Essa é a única certíssima verdade. Sério, sério. Então, olha aqui, ó. Errada, 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 errada. Não, esse daqui não. Esse daqui é da facultativa, tá? Facultativa, errada, certa e também é um caso que facultativo. Esse daqui estava certa e é caso facultativo. O rapaz se pode lembrar de coisas incríveis. Vamos lá. Tá no início de frase? Não. O rapaz se pode. Tá no início de frase? Não. Tá depois de ponto e vírgula? Não. Tá depois de particípio? Não. Tá depois de futuros do indicativo? Não. Então, quer dizer, eu verifiquei os 4 casos, o quê? Proibidos. É proibido por aqui? Não. Ah, fica feio? Fica. Desabafou? Ótimo. Pode seguir, né? Porque na prova não pergunta se ficou bonito, só pergunta se está certo ou errado. Então, o rapaz se pode lembrar está certo. Agora, eu teria outras possibilidades também. O rapaz pode se lembrar, estaria certo. O rapaz pode se lembrar sem hífen, estaria certo também. E o rapaz pode lembrar-se com hífen no final, estaria certo. Olha quais as opções que eu usei. Como eu não tenho proibição e nem fator de atração, porque rapaz também é igual homem, não é atrativo, eu tenho assim, ó, próclise do auxiliar, próclise do auxiliar. Ênclise do auxiliar, opção 2. Beleza? Próclise do principal, opção 3. E ênclise do principal. É porque aqui eu já tinha feito a ênclise do o quê? Auxiliar. Auxiliar é sempre o primeiro, né? Próclise do auxiliar, ênclise do auxiliar. Próclise do principal, ênclise do principal. De modo que as 4 opções são igualmente aceitas na norma o quê? Culta. Eu poderia fazer o rapaz se pode se lembrar com hífen ou sem, e pode lembrar-se de coisas incríveis. De modo que a frase 6 está certa e é um caso facultativo, a frase 3 também está certa e é um caso facultativo. Só que a frase 3 só tem um verbo, né? E aí ficou mais fácil de perceber. E a frase 6, ela tem 2 verbos, como a gente tem uma locução, fica um pouco mais difícil de perceber. Beleza? E aí a gente entende que a colocação pronominal não pode ser balizada pelo nosso ouvido, porque existem frases que são feias e mesmo assim estão dentro da norma o quê? Culta. E frases que a gente ama, tipo essa daqui, e estão erradas, tá? Então não é o ouvido do menino que vai resolver o problema. Que resolve o problema? Regra. Infinitivo e facultativo. E aqui, ó, a gente ainda tem um infinitivo que faculta mais ainda. Beleza? Então, você já teve uma noção do que é colocação pronominal e, principalmente, que o seu ouvido não é medida para avaliar. Tá? Aí, agora a gente já pode ir com os casos. São duas matérias que eu falo assim, avaliar pelo ouvido é muito perigoso. Concordância e colocação pronominal. Conjugação de verbo também, porque o menino fala assim, nossa, eu adoro interview, só que não existe, né? Nem que ser interview. Igual o povo tem maneira de falar, eu maqueio, já viram? Ah, eu maqueio bem, e fala mal, né? É, eu maquio. Eu me maquio bem. Uma dica para as meninas.
Ah, fala. Me parece uma bobagem. Uma vez eu fiz um curso, esses de automaquiagem não contém um grama. Eu falei assim, a menina lá, ela sabia que o certo era maquio. Ela falou assim, olha, a primeira coisa no curso ela falava assim, eu me maquio dessa forma. Aí eu acho que ela já deve ter sido repreendida por algumas pessoas que fazem curso. Aí ela já falava assim, olha, gente, o certo é maquio, tá? Não é maquio, não. Que ela já falava e explicava. E eu falei assim, gente, com certeza essa menina já passou algum carão de alguém falar assim, não é maquio, não. Aí ela já falava, ela falou assim, o certo é maqueio, não é maqueio, não. Já começava o curso falando isso. Eu achei muito legal ela saber, achei preparadíssimo. Assim, porque ela tinha toda uma retórica para explicar por que você tinha que comprar os outros módulos do curso. E ela já mandava muito bem no português. Aí é lógico que eu comprei, eu só não fiz. Mas tanto que eu não fiz. Eu não estou maquiada. Não, eu não fiz. Assim, eu fiz, mas não aprendi tanto, né? Você precisa aprender uns trem desses, você tem que gostar. Não gosto. Tipo assim, pra mim era um parto. Particípio usado, ido. Eu vou colocar um exemplo aqui. Deixa eu fazer o primeiro, que aí você tem uma referência. Então, casos proibidos. Proibido no início de o quê? Frases. Então, por que a gente dá mais exemplo com o se? Porque é o que você mais confunde, considerando que existem outros tipos de se que podem iniciar o quê? A frase, beleza? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, se manteve calmo durante o processo. Se manteve calmo, por que está errado? Como que a gente tem que escrever aqui? Manteve-se calmo. Então, se manteve não, o certo é o quê? Manteve-se. Manteve-se calmo. Beleza? Então, não se usa pronome no início de frase. Isso aqui que eu vou fazer. No caso de ponto e vírgula, então a gente vai lá e faz assim, ó. Havia se dedicado ao trabalho, ponto e vírgula. Se esforçou para vencer. Só que venceu errado, né? Havia se dedicado ao trabalho, como é que vai ser? Do jeito que tá mesmo. E se esforçou tem que ser como? Esforçou-se. Então, por causa do ponto e vírgula aqui, eu tenho que tirar isso para cá. Ó. Não se usa após ponto e vírgula. Tem que ser esforçou-se. Havia se dedicado ao trabalho, esforçou-se para vencer. Após particípios, do, ido, do, tô, go, zo. Após particípios, não se usa pronome oblíquo também. Então, vamos supor que aqui, ó, eu tivesse feito essa parte assim, ó. Havia dedicado-se ao trabalho. Pode ser havia dedicado-se ao trabalho? Não. Como é que tem que ser o certo? Havia se dedicado. Havia se dedicado. Beleza? Após futuros dou o quê? Indicativo. Não posso usar pronome depois de futuros do indicativo. Rei, ras, ra, remos, reis e o quê? Rão. Aí eu tenho ria, rias, ria, ríamos, rieis
iriam. Então, não posso usar após futuros do indicativo. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, daria-me outra chance. Pode ser daria-me outra chance? Tem que ser o quê? Dar-me-ia. Dar-me-ia. Dar-me-ia outra chance. Então, após futuros do indicativo, não se usa pronome oblíquo. Proibição vale mais que tudo nessa vida, gente. Para proibições não existem o quê? Exceções. Sempre pensar nisso. Bom, depois que você sabe os casos proibidos, a gente precisa dar uma pensada nas considerações, que seriam tipo assim, casos um pouquinho especiais, antes mesmo de estudarmos os casos de próclise. Por quê? Os casos especiais ou essas considerações, elas se sobrepõem aos casos de próclise, ou seja, tem que ser analisado primeiro, tá? Então, tenho aqui casos proibidos e agora eu vou colocar considerações. Que eu posso chamar também de casos especiais que não tem problema. O que eu tenho nessas considerações? Após vírgula, que é um caso melindroso, um negócio chamado apossínclise, após infinitivo impessoal, e se eu tiver isso aqui, ó, sem fator de atração. Ah, mas o que é fator de atração? É o que a gente vai ver na próclise, mas a gente já pode até deixar assim, ó, nasge, ride, oi, que são os fatores de atração, a gente vai trabalhar isso daqui, tá? Então, casos especiais, após vírgula. Gente, infelizmente, existem bancos que trabalham após vírgula como sendo um caso proibido. Não é raro, tá? Já vi isso em prova. A questão é que eu não posso te ensinar errado, porque em qualquer momento a sua banca pode mudar de postura e usar o negócio certo. Já viram aquela coisa assim, de tanta pessoa reclamar, ela vai lá e fala assim, pensando bem, eu já percebi que eu estou errando. Não dá para eu saber como vai cair. Só dá para eu te avisar o seguinte, este caso de após vírgula, ele é um caso preferencial. A regra é assim, ó, após vírgula, evita-se a prótese. É a mesma coisa de é proibido prótese? Não. Mas se na sua prova não houver outra errada, você pode considerar isso como errado? Pode. Eu só não posso... qual é a única prova que você não tem alternativa para balizar isso? CESP, não é? No CESP, eu posso te garantir que o CESP está certinho. Ele não considera isso como caso que proibido, que é uma bênção, né? O CESP é uma mãe. Não para o menino, porque lógico que a gente sabe. Mas a sua banca pode não ter o comportamento do CESP. Ela pode tomar esse caso como sendo um caso que proibido. Não é raro, tá? Tem problema? Não, porque aí você tendo alternativas, o seu padrão é avaliar as outras, beleza? Então, a regra é porque assim, escrever errado é muito feio, né? A regra é essa daqui, ó. Havendo vírgula, evita-se a próclise, evita-se. E eu já estou te falando o seguinte, tem gente que em vez de entender evita-se, entende o quê? Proíbe-se a próclise. E o CESP, que é o único que não dá para você falar, eu já estou te dando essa moral de falar, mesmo que a sua banca cobre de outra o quê? Maneira, porque às vezes você vai, hoje você está fazendo a prova de uma banca, amanhã você está fazendo de outra, né? E português, graças a Deus, é português. Faz todo sentido em qualquer prova, né? Então, havendo vírgula, evita-se a próclise. Vamos supor que eu tivesse assim, hoje fala-se mais em política. Se tivesse hoje, vírgula, se fala mais em política,
pode ser que a sua banca considere isso como um caso que proibido, ou seja, que ela considere como um caso errado, beleza? Apossínclise, o que é isso? Já ouviram falar nisso? Apossínclise é sempre um caso facultativo, é a possibilidade, então ninguém vai te obrigar, de usar o pronome antes da palavra o quê? Atrativo. Então, apossínclise, possibilidade de usar o pronome antes da atrativa. Não é obrigatório, é sempre uma possibilidade. Então, eu posso falar assim, ó, o governo se não preparou para o fato. Quando eu falo o governo se não preparou, eu estou usando o pronome antes de quê? Da palavra de sentido negativo. Não se preparou. O governo não se preparou para o fato, o governo se não preparou para o fato. Todo mundo consegue perceber? Então, o governo se não preparou para o fato. É obrigado a escrever assim ou não? Não, posso colocar aqui também. Ó. O governo não se preparou, que é o que a gente está mais acostumado. Apossínclise é uma construção muito lusitana, né? Muito comum no português de Portugal e aqui não tanto. Beleza? Após infinitivo impessoal. Infinitivo impessoal é aquele em que o verbo não está conjugado, tá? A colocação será sempre facultativa. Então, se é infinitivo impessoal, eu posso usar tanto próclise quanto que ênclise. Mesóclise não tem jeito, porque a mesóclise é exclusiva de verbos no futuro. Então, se eu tiver um infinitivo impessoal, tanto faz próclise ou ênclise. Então, aqui, ó, encontrou uma forma de me ajudar ou encontrou uma forma de o quê? Ajudar-me. Então, encontrou uma forma de me ajudar ou encontrou uma forma de ajudar-me. As duas construções são adequadas à norma culta. Sem fator de atração, o que vai acontecer? A colocação será facultativa. Também vai ser caso de próclise ou ênclise, mas aqui pode ser próclise ou o quê? Mesóclise também. Então, se eu não tiver fator de atração e o verbo estiver no futuro, vai ser próclise ou mesóclise. Se o verbo não estiver no futuro, vai ser próclise ou ênclise. Beleza? Mas isso eu vou escrever depois, não precisa pôr agora não. Agora é só você colocar assim, ó. O rapaz me perguntou, ou barrinha perguntou-me isso. Então, posso dizer, o rapaz me perguntou, ou o rapaz o quê? Perguntou-me isso. Então, sem fator de atração, a colocação será sempre o quê? Facultativa. Me perguntou, perguntou-me. Beleza? Me ajudar ou ajudar-me. Então, essas considerações, elas vêm mesmo antes da próclise. E depois é que a gente vai pensar na próclise, beleza?
Então, agora a gente já pode ir para os casos de próclise. Bom, próclise é o pronome colocado antes do verbo. Então, quando eu penso na próclise, eu estou pensando nisso aqui, ó. Nasce, ide, oi. Isso aqui é só para resumir. Então, são casos de próclise. 1. Palavras de sentido negativo. Aí eu vou colocar o N de cor diferente, só para a gente lembrar que é o N dali, tá? Vou colocar exemplo aqui no meio. Advérbios curtos sem vírgula. Então, advérbios curtos sem vírgula. Depois eu vou colocar conjunções subordinativas. E, para fechar o nasgue, gerúndio precedido de em. Então, eu vou ter palavra de sentido negativo, advérbios curtos sem vírgulas, conjunções subordinativas e gerúndio precedido de em. Beleza? Então, se eu tenho palavras de sentido negativo, advérbios curtos e sem vírgula, conjunções subordinativas e gerúndio precedidos de em, quer dizer, eu sou obrigada a usar a própria. Vamos pensar assim, palavras de sentido negativo. Não, nem, jamais, nunca, nada, nenhum. Então, eu falo assim, ó, não se preocupava com o futuro. Faço não, tá, gente? Opa. Mas também não pode viver só de futuro, não, né? Eu li um texto uma vez que eu adorei, que ele falava da miopia e da hipermetropia temporal. Era tipo uma teoria filosófica. Que as pessoas, às vezes, ou elas vivem somente o presente, só enxergam de perto, ou elas só enxergam de muito longe. E que as duas visões acabam distorcendo sua vida com impactos muito ruins. Se você só está vendo lá na frente, esquecendo agora, pode ser também que você, né? Agora, se você também só está vendo agora, vivendo no oba-oba, né? Achando que o mundo vai acabar amanhã. Ué. Às vezes, quando a Júlia aproveita demais, né? O fim de semana dela parece que não tem fim. Eu falo com ela, o fim de semana tem fim, tá? A vida não, tá? Você vai continuar vivo, vai ter mais fim de semana por aí. Se você aproveitar tudo nesse, né? Vai sobrar energia para o resto. Então, não se preocupava com o futuro. Advérbios curtos sem vírgula, porque a gente já sabe que a vírgula pode ser um fator que impede o quê? A próclise, não é isso? Então, eu falo assim, ó, muito se fala em política humanizada. Então, muito se fala em política humanizada. O muito está traindo qual palavra? O se, né? Então, muito se fala em política humanizada. Caso de próclise. Conjunções subordinativas. Aqui, ó, advérbios curtos. Hoje, muito, pouco,
apenas, que é bom a gente ter uma base de palavras que facilita na hora de reconhecer na prova, né? Muito, pouco, apenas, também, são advérbios curtos. Conjunções subordinativas, você já deveria saber as conjunções. Olha como é que é importante. Agora você precisa separar as coordenadas das subordinadas. Aí o menino chega lá e fala assim, mas atrai coisa ruim para sua vida. Você vai errar a questão. Mas é uma conjunção coordenada, não serve para próclise. Então você tem, mas o nem é coordenado e está aqui, mas o nem está aqui por outro motivo. Ele está aqui porque ele é uma palavra de sentido negativo. Mas o mas não é negativo? Não, mas é uma objeção. Não é isso? Você pode falar assim, ó, ela é feia, isso aqui é ruim, mas é uma boa pessoa. A objeção foi positiva, tá vendo? Ela é feia, mas é uma boa pessoa. Totalmente possível. Então, mas por si só não tem carga negativa. Ele apresenta uma objeção em relação ao que você, o quê? Colocou anteriormente, beleza? E aqui são só as conjunções subordinativas. Então, você deveria saber isso aqui. Que página 107 do seu livro tem um resumo, caso você não tenha lembrado. Tá? Livro português complicado tem um resuminho. E também na área do aluno já coloquei umas 10 vezes uma ficha para você preencher. E aí você vê se preenche. Flávio, eu nem entrei ainda na área do aluno. Pois é. Então eu estou digitando material à toa. Você nem está lendo. Olha que coisa horrível. Né? Já viram lá? Tá cheio de coisa. Uma fichinha de preencher, preencha com os conectores. Dá uma olhada lá, mas vou até pedir o Robson para anotar ali na ata que eu confiro se eu postei, porque eu fiz essa ficha. Ainda pedi para vocês fazerem 100 vezes, 1 de 100. Foi assim, ficha de conectores, que eu sei o que é. Tem que preencher, gente, porque senão você vai esquecer, tá? Então aqui, ó, que, quando, caso, se, embora, enquanto, para que, mesmo que, então, conjunções subordinativas, beleza? Então, que, quando, caso, se, embora, enquanto, para que, mesmo que, conjunções subordinativas que vão atrair pronomes para perto de si. A melhor para eu te dar de exemplo, sabe o que é? Um se atraindo o outro. Se permitissem se permitissem novas ações, seria maravilhoso. Então, se permitissem novas ações, um se atraindo o quê? O outro se. Todo mundo consegue ter essa noção? Então, se permitissem novas ações. Já você atraindo você. Ah, Flávia, mas é bom usar um se com outro se? Se eu quisesse tirar isso aqui, eu posso falar assim, caso se permitissem novas ações. Do ponto de vista gramatical, não está errado. Você pode evitar o se do ponto de vista estilístico, né? Só para não ficar feia a frase. Gerúndio precedido de em. Em se tratando de português, tudo é lindo. Não, português é lindo com todos os professores. Todo professor que passar na sua vida, gente, contribui de alguma forma. Né? Pode. Mas se puder contribuir bastante com você. Mas vocês têm noção que aprendizado é muito pessoal? Tem um menino que às vezes fala assim, não, eu adoro a Flávia. Tem outro que fala assim, nossa, eu não consigo entender nada que ela fala. Então eu sei que às vezes é muito subjetivo isso. Que bom, né? Imagina, você virar e falar assim, nossa, eu já ouvi isso várias vezes. Mas eu já ouvi. Eu, Flávia, já ouvi. A Lu fala assim, nossa, eu acho que ela dá um, sei lá. Já, lógico, já ouvi. E eu respeito demais, porque eu acho que isso aí é natural, né? Imagina. Gente, se nem Jesus agradou todo mundo, eu que vou tentar? Não, né? Tentar sempre melhorar é muito importante, né? Mas eu acho que o processo de aprendizagem, ele
tem várias frentes. E uma também é um pouco de simpatia em relação ao professor. Você aprender, você também precisa ter um mínimo de afinidade ali, ó. Eu vou falar isso assim, uma vez eu fiz um curso que eu adorei a metodologia do professor, mas eu tinha um probleminha com a voz dele, que era uma coisa terrível. Eu quase falei assim, deixa eu ver o que eu posso fazer para essa voz mudar. Sabe quando você fala assim? Ele falava muito alto, e assim, eu assistia a aula e ficava com dor de cabeça. Não tinha condição. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ter que mudar de professor, mesmo achando que ele ensinava muito bem. Só que a voz dele era altíssima, e eu não conseguia. Tipo assim, me desconcentrava. Os primeiros 10 minutos era tranquilo. Como as aulas eram grandes, não, você abaixa o volume, mas não tem jeito, gente. Tem hora que a pessoa fala muito alto. Aí é da pessoa. Respeito pra caramba aqui. E outra coisa, sabe uma coisa que eu tenho dificuldade? Pessoas que têm rompantes tonais. Sabe aquelas pessoas que no meio da aula gritam? Nossa senhora, morro. Não, é gosto. Tem gente que fala assim, não, eu adoro porque me acorda. Eu tomo um susto. Aqui, se eu assustei com o Robson, eu caía da cadeira. Sim, a pessoa gritou, caía da cadeira. Aí eu já ficava estressada. Nossa, o que é isso? Morri, né? Mas aí é cada aluno vai aprender de um jeito. Está no RID. Então, ali são o NASG, eu só tentei fazer um mnemônico para você decorar, você percebeu, né? E aqui estou fazendo o RID, que é pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos. Posso aproveitar aqui que é pequenininho e já colocar o oi, que são frases. Frases optativas, frases interrogativas e frases o que, gente? Exclamativas. Então, o nosso maior dilema para decorar é a tal da próclise, porque são vários fatores de o quê? Atração. Então, aqui, ó, read, aqui, ó, read, e depois oi. Nasg, read, oi. Escreve isso no braço 2 vezes por semana, durante umas 4 semanas, você decora. Escreve no braço, é uma mania super legal, eu adoro fazer isso. Quando eu preciso decorar alguma coisa, por Deus que eu faço isso, escrevo no braço. Você vai ver, gente, doido. Toda hora alguém vai te perguntar, que é isso no seu braço? Aí você dá uma risadinha e não responde. Mas você decorou, né? Pronomes relativos, então, o que acontece? Quais são esses pronomes? Que, quem... E olha o perigo. Se eu não te dou antes quais são os relativos, os indefinidos, os demonstrativos, no fundo, você corre o risco de não entender nada que eu estou falando. Porque eu preciso que você tenha um mínimo de instrução acerca dos pronomes, né? Então, que, quem, cujo, qual. Indefinidos, qualquer, tudo, cada, algo, algum, nenhum, pouco, nada, que já vai ser negativo também, né? Demonstrativo, isto, isso, aquilo, este. Atraem. Frases optativas exprimem o quê? Desejo. Interrogativas, sinal de interrogação, exclamativos, pontos de exclamação. Então, pronomes relativos atraem para perto de si pronomes oblíquos átonos. Então, eu falo assim, ó, a causa a que me refiro é relevante. A que me refiro. Pronomes indefinidos atraem. Então, eu falo assim, ó, tudo se modifica com o tempo. Então, tudo se modifica. O se está aqui antes do pronome, antes do verbo, né? E o tudo atraindo. Aqui a setinha tá.
Pronomes demonstrativos, isso me preocupa muito. Isso me preocupa. Me tá aqui, isso me preocupa. Frases optativas vão exprimir desejo. Ah, Flávia, tem que ser exclamativa? É muito comum uma frase optativa ser exclamativa, mas não precisa ser. Né? Imagina que o avião está caindo e você está fazendo uma prece. Então, você fez assim, ó, que Deus me abençoe. Só que nesse caso aqui, você acha que você vai querer exclamar? Exclamar? Não, acho que não. Acho que você vai querer fazer resignadaço, baixinho, que Deus me abençoe nessa hora. Né? Porque a exclamação é entonacional, você tem que falar de uma maneira enfática. E nesse caso aqui, se o avião está caindo, você está lá, que Deus me abençoe nessa hora dramática. Não é isso? Que Deus me abençoe. Eu tenho uma amiga que ela sempre fala que gosta de sentar na frente no avião, porque se cair, ela morre primeiro. Morre de uma vez. Oi? Né? Morre antes de cair. Pode ser também. Morre antes de cair. Não, no avião da Chapecoense não morreu antes de cair. Um monte de gente caiu vivo. Né? Alguns sobreviveram. Não, nem penso nisso, gente. Mais fácil é morrer de acidente de carro do que de avião. Pensa comigo. Deus me abençoe. É muito mais perigoso ir para Serra do Cipó de carro direto do que ficar andando de avião. Nossa, Guarapari, então é muito perigoso pegar aquela ali até João Molevade ali. Nossa Senhora. É 3281, sei lá? 281. Não, 262 mais a 381. Eu juntei todos. 381, né? Aí, ó, não tô tão errado também. Né? O rapaz se referiu ao tema. Teve uma época que eu dava umas aulas de Monlevade, de Ipatinga e de carro. Nossa, eu achava muito legal. Monlevade, Ipatinga e Valadares. Oi? Nossa. Não, Barão de Cocais é bem antes, Robson. Para, você é doido? Não, a parte perigosa não. Não é essa, não. Eu dirigindo não sou perigosa, não, Robson. Já andou comigo no carro, você fica até debochando. O Robson fica perguntando se o carro tem quarta marcha, quinta marcha. Eu dirijo devagar mesmo, gente. Não tem vergonha nenhuma de falar. Meu negócio é chegar, não é correr. Nossa, e eu acho que dirigir é tipo assim, se tiver trânsito, por exemplo, você vai poder passar por cima? Não. Então eu não me estresso. Eu fico ouvindo uma musiquinha ali, até aproveito e falo, tem tão pouco tempo para ficar pensando na vida, vou ficar pensando aqui. O Robson uma vez me fez parar o carro e bater polichinelos. Por isso que ele tá falando que mulher com fome é um perigo no volante. Porque ele pegou um chocolate que eu ia comer, guardou o chocolate e falou assim, só se a gente parar na beira da estrada e você pagar 20 polichinelos. Eu tava com tanta fome que eu nem pensei. Eu já parei no acostamento e falei, quantos polichinelos aí? 20. Igual retardada lá nos polichinelos. Aí ele virou e falou assim, não valeu não, ele tem isso filmado, ele não valeu não, que você não contou alto. Tem que ser contando. Eu falei, gente, não tô acreditando nisso. E todo mundo passava buzinando, pensava, que idiota é essa daqui? E eu pensando, alguém roubou minha comida e falou que só vai me dar. E eu tava com pressa, eu falei, me dá essa comida logo aí. 40 polichinelos. Eu contei todos rapidão, falei, agora me dá. Pelo menos ele cumpriu, entendeu? Bom, casos de prótese, só esses. Infelizmente, a notícia ruim é que você precisa o quê? Decorar. Como é que você vai ver? Só sabendo essas palavrinhas que eu fui colocando em vermelho, que, quem, cujo, e vai decorar os casos de prótese. Agora você está nos casos de
mesóclise. Mesóclise é muito simples, não tem caso, tá? São só condições de ocorrência. Condição número 1. Só se não houver caso de próclise. Tem que ser caso, ou seja, nasgue, ride, oi. Quer dizer, entre a próclise e a mesóclise, quem leva melhor? Próclise. Então, eu só posso usar a mesóclise se não houver caso de próclise. 2. Só com futuros do indicativo. Então, só com futuros do indicativo, ria, rias, ria, ríamos, rieis, riam, reirás, rá, remos, e não. Só será obrigatória se o verbo iniciar a frase. E aqui, facultativa nos demais casos, que a gente já tinha até visto, mas vai dar exemplo aqui. Então, as condições para ocorrer mesóclise são essas. Primeiro, se eu tiver futuro e próclise, caso de próclise, quem que vai levar melhor? A próclise. O fato de ter futuro obriga a usar a mesóclise? Sim ou não? Não, tá? Tem menino que decora assim, futuro é mesóclise. Não sei de onde você tirou essa ideia privilegiada. Futuro não obriga a mesóclise, tá? Depende da frase. Então, vamos começar com essa daqui, ó. Ninguém atrai? Atrai. Porque ninguém é negativo e ainda é um pronome como? Indefinido. Então, aqui, ó. Ninguém o faria, mesmo estando faria aqui, ó, tem que ser próclise por causa do ninguém. Ninguém o faria mudar de ideia. Então, eu estou te mostrando o número 1. Só se não houver caso de próclise é que você pode usar mesóclise. Aqui havia caso de próclise. Beleza? Não vou colocar o ninguém. Vou trocar o ninguém por o homem. Homem atrai? Não. É início de frase? Não. Só será obrigatória se tiver onde? No início. Então, aqui não tá. Eu posso falar assim, o homem o faria... ou o homem falou ia, não é assim? Mudar de ideia. Eu posso fazer próclise ou o quê? Mesóclise. Não posso fazer ênclise. Por que eu não posso fazer ênclise? Porque não se usa ênclise com futuros. Futuro do pretérito, né? É futuro do pretérito. Então, eu posso fazer assim, o homem o faria e o homem faloia mudar de ideia. Beleza? As duas construções estão certas. Só vai ser obrigatória mesmo a mesóclise se o verbo começar a frase. Então, vamos lá pensar por quê. Vamos supor que eu tivesse uma frase assim, ó. Expressaria-se de outro modo. Eu posso fazer se expressaria? Não, porque não se inicia frase com pronome. E não posso pôr aqui, porque também não se aceita ênclise com o quê? Futuros. Proibido no início de frase, proibido depois de futuros. Sobrou só qual posição? Mesóclise. Então, a mesóclise ela é obrigatória por uma consequência de proibições. Expressar-se ia de outro modo. Vamos pensar assim. A mesóclise só é obrigatória quando as demais posições são proibidas. Vocês entendem isso? Só isso. É por isso que ela só é obrigatória no início da frase. E ela pode ser usada com verbos no futuro desde que não tenha caso de
próclise, porque se tiver caso de próclise, quem ganha? A próclise. Todo mundo entendeu a mesóclise? Sim? E, para fechar, casos de ênclise que também não tem caso. Menor ainda. O que tem caso para você decorar é a próclise. Todo mundo entende? Ênclise só será obrigatória se a próclise for o quê? Proibida. Se a próclise é proibida, a ênclise vai ter que ser obrigatória. Olha aqui, ó. Me disse a verdade. Pode aqui? Pode ou não? Não. Então, como aqui não pode, eu só tenho a opção como? Disse-me. Então, só será obrigatória se a próclise for proibida. A ênclise é proibida, você já notou isso, mas é bom reforçar, com futuros do indicativo e com o quê? Particípios. Então, não se usa ênclise nessas duas situações. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Contaria-me o caso. E havia lembrado-se de tudo. As duas estão erradas, não estão? Contaria é futuro do pretérito. Eu posso pôr na frente? Me contaria? Não. Então, sobrou só qual chance? Contar-me-ia. E lembrado é particípio. Eu só tenho como fazer havia se o quê? Lembrado. Então, ênclise proibida com indicativos, futuros do indicativo e particípio. E, por fim, facultativa nos demais casos. Isso daqui também você já anotou. Sem atração é facultativa. Então, vou colocar uma palavra sem atração. O governo. O governo se prepara, ou o governo prepara-se para mais uma reforma. Então, o governo se prepara, ou o governo que prepara-se. As duas estão certas, governo não é palavra atrativa. O negócio é você entender o que é considerado palavra atrativa. O que é considerado palavra atrativa? Nasce, ride, oi. Palavra de sentido negativo, conjunção subordinativa. Então, entendeu essa lógica? A segunda coisa que você precisa entender. Mesóclise perde para quem? Próclise. Porque tem uma lógica. Se encontrar os dois, um é futuro, o outro tem próclise. Vale a próclise. Beleza? Para proibições não existem exceções. As considerações, é isso aqui que é a matéria. Acabou. Deu tempo de dar tudo. Beleza? Doeu muito? Não. Foi tranquilíssimo hoje. Todo mundo bem, animadíssimos para começar uma turma novinha do curso de 1000 frases, com certeza. Flávia, mas nós já vamos fazer frases hoje? Nós vamos fazer 30 frases, então pode ficar calmo aí que nós vamos fazer frase até falar chega. E eu também vou te explicar algumas coisas sobre o material para você entender um pouco mais acerca do curso de 1000 frases. Flávia, nós vamos ter provas completas neste curso, haverá questões de múltipla escolha, então vou te explicar tudo certinho dentro da lógica do curso de 1000 frases que você vai trabalhar no nosso curso. Vou te mostrar como será o nosso material e a dinâmica, beleza? Para você não ter dúvidas sobre o que vai acontecer na nossa turma, tá? Então, nós vamos agora com a turma de 1000 frases explicar os modelos, beleza? Vamos lá, Robson Lins. Robson, nosso câmera, tá, pessoal? Então, beleza, nosso curso de 1000 frases, ok?
nós vamos falar sobre as aulas demonstrativas a que vocês terão acesso. Então, Flávia, eu não sou ainda aluno do curso, eu vou experimentar algumas aulas demonstrativas, eu queria saber como essas aulas demonstrativas funcionam. Então, o que vai acontecer aqui? Você terá acesso a 3 aulas demonstrativas do curso de 1000 frases. Elas vão contemplar todas as partes que estão específicas no seu curso. Então, para você ter uma noção mais concreta, hoje, tá? Nós vamos fazer correção de frases, o nosso tema vai ser colocação pronominal, nós já vamos corrigir uma sequência com 30 frases para você entender melhor a dinâmica do curso. Amanhã, no mesmo horário, beleza? Aqui pelo canal do YouTube, você vai assistir a aula de revisão teórica do curso e depois, consecutivamente, também no mesmo horário, correção de provas do CESP, Tribunal de Contas, Analista de Minas Gerais. Sendo que essa terceira aula vai ser ao vivo, tá certo? E as outras, exceto hoje, também não, ok? Então, a gente tem essas aulas aqui. Você pode acompanhar pelo YouTube. Se você não quiser assistir pelo YouTube no horário programado, então as nossas aulas estão sempre programadas para degustação às 20h30. Ah, Flávia, não quero assistir nesse horário. Existe a possibilidade de eu assistir às aulas em outro horário ou de uma outra forma? Sim. Você pode se cadastrar no site flaviarita.com, vai buscar lá por 1000 frases, aulas gratuitas, vai ter acesso às 3 aulas gratuitas do mesmo jeito, e vai ter acesso a essas aulas por 7 dias. Então, se você não quiser acompanhar pelo YouTube, preferir acompanhar pelo site, sem problema, tá certo? Então, pode acompanhar as aulas lá pelo site. Flávia, haverá um sorteio na quinta-feira, né? Então, te explicando tudo sobre o sorteio. Haverá sorteio deste curso na quinta-feira, dia 23/4, esse sorteio realmente vai ser ao vivo, vai ser tão ao vivo que eu e o Robson vamos ligar para o aluno ao vivo, né, Robson? Mandar uma energia positiva. Para participar, você precisa preencher os campos que estão disponíveis aí no link do YouTube, ou se você não está acompanhando pelo YouTube, eu estou acompanhando pelo Instagram ou pelo Facebook, não há problema, você também tem esse link lá na aba sorteios, no destaque do Instagram. Então vai lá naquelas bolinhas que ficam logo assim no início do perfil, aí tem uma bolinha lá chamada sorteios, você vai pegar lá o link para participar do sorteio do curso de 1000 frases, tá? Bom, para levar o seu prêmio, que é o curso de 1000 frases, você deve estar presente na aula de quinta-feira, 23/4. Então, ainda que você assista às aulas pelo site, para levar o sorteio, você tem que estar presente na aula de quinta-feira. E atender ao telefone no dia do sorteio, na hora da aula, tá? Então, você tem que estar presente e atender o telefone. Vou te ligar e falar assim, olha, você é o ganhador do sorteio e o pessoal que estiver acompanhando a aula vai ouvir a sua voz. Não vai ser uma chamada de vídeo, vai ser uma chamada de voz normal, mas só para a gente ter certeza de que o sorteado estava mesmo presente e a gente vai conversar com ele ao vivo. Objetivo geral do curso de 1000 frases, então. Flávia, o que eu vou encontrar nesse curso de 1000 frases? Por que eu deveria fazer um curso de 1000 frases? Eu comecei a estudar agora, você acha que eu posso fazer o curso de 1000 frases? A primeira coisa que eu vou dizer, se você começou agora, o curso não é indicado para você. Esse é um curso para alguém que está em nível intermediário, que ainda erra algumas questões de gramática. A gente também vai treinar a interpretação de texto a partir da correção de provas, mas é um curso para alguém que já viu a matéria teórica, ou seja, ele é complementar, ele é um curso prático que tem como foco aí o aluno performar melhor nas questões de múltipla escolha a partir da análise de frases. Porque quando você chegar à sua prova, é claro que você vai analisar frases, né? Então, o objetivo geral do curso, frases ou itens para fixação e para revisão de conteúdo. Por que fixação, gente? Porque a gente vai fazer tantas e tantas frases que aí a gente acaba tendo essa lógica para fazer a fixação. Você vai repetir, 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 repetir. Então, você vai pegar lá assim, classifique o quê? Vai fazer isso 30 vezes. Dê o tempo e o modo do verbo, 30 vezes. Classifique o se, 30 vezes. Orações coordenadas,
30 vezes. Então, de tanto fazer, o aluno acaba assimilando melhor a matéria. Então, neste curso, a gente vai trabalhar tanto a fixação quanto a revisão de conteúdos. É isso que a gente tem que ter essa noção, basicamente, beleza? Então, eu tenho que pensar nos objetivos também específicos do curso. Quais seriam esses objetivos específicos? Trabalhar as terminologias gramaticais adotadas, ou seja, a gente vai trabalhar enunciados. Quais são os enunciados mais cobrados em prova, tá? Nós vamos reforçar conceitos, porque haverá no curso, né, revisão, a gente vai ter muita revisão. Ele é um curso de complementação de cursos teóricos. Então, se você já fez um curso teórico comigo ou com outro professor, esse curso realmente é uma complementação interessante, beleza? Ele serve como base para a execução de questões de múltipla escolha, de bancas variadas. Os exercícios são fundamentais para a fixação da matéria. Não existe outra forma mais eficiente do que fazer exercício, tá? Flávia, quais são os conteúdos? Na verdade, a gente vai trabalhar tudo de gramática e vai trabalhar interpretação de texto por meio das provas completas, que você vai ver aqui que a gente tem. Então, a gente ainda vai trabalhar provas completas. Inclui, inclusive, redação, o quê? Oficial. Figura de linguagem, redação geral de item, que é aquelas frases do tipo acho o erro. Então, nós vamos ver tudo, aqui ó, ortografia, pronome relativo, vozes, tempos e modos, análise sintática do período simples, tipo de quê, tipo de si. Então, aqui estão os enunciados básicos ali do seu material, tá? Mas ele inclui toda a parte de gramática. Então, a gente revisa e treina a parte de gramática, mais a parte de texto, sendo que essa parte de texto é trabalhada por meio de provas completas, ok? Então, nós vamos falar agora um pouquinho da metodologia que eu vou empregar ao longo do curso, beleza? De 1000 frases, para você entender como é a dinâmica. Eu já vou corrigir com vocês aqui algumas frases, vou te mostrar uma parte do material para você entender mesmo a lógica do curso. O material não traz gabarito. Ah, mas eu gosto de material só com gabarito. É para evitar que você cole mesmo no gabarito. A ideia é você fazer e, a partir da realização da sua atividade, nós vamos ter acesso a uma correção mais profunda, porque o nosso objetivo realmente é revisar. Então, assim, eu asseguro a compreensão de conteúdos e a assimilação de uma forma otimizada, porque você não cola e fala assim, acertei. Só que às vezes você acertou e eu já tinha programado uma revisão de pontos específicos, de exceções à regra, a partir daquele conjunto de frases. Então, se você não assistir ao vídeo, você vai deixar, por exemplo, de ter acesso a, vamos dizer assim, exceções. Se você quer só um material com gabarito, o livro Português Descomplicado vai te atender perfeitamente, porque lá a gente tem frases com gabarito, tá certo? Então, eu tenho aqui um trabalho de forma otimizada, a gente vai trabalhar os conceitos cobrados em prova, beleza? Priorizando aí os aspectos da prova de língua portuguesa, tanto dos editais de nível médio quanto dos editais de nível superior. Os conteúdos serão revisados a partir das correções, por isso que é importante a gente ter acesso ao vídeo, porque o vídeo ele vai ser uma revisão de conteúdo mesmo, tá? Além das 1000 frases, a gente ainda vai fazer a correção de provas de múltipla escolha para fixação de itens. Então, nós vamos corrigir as 1000 frases e também provas de múltipla escolha para que você tenha um direcionamento mais adequado até na parte de interpretação de texto. Ah, como é que eu vou trabalhar texto nesse curso? A partir das provas completas, claro. Então, você vai ter essa dinâmica toda comigo aqui para ter uma noção de como que o curso funciona, beleza? Bom, formato do curso, cerca de 60 horas aulas, beleza? Então, as nossas aulas são de 45 minutos, a gente vai ter cerca de 30 vídeos com 1h30 de duração. Geralmente, eu vou gastar um pouquinho mais, 33, 34 vídeos, não faz diferença, desde que eu tenha dado todos os, vamos dizer assim, suportes necessários para fazer as revisões, corrigir as 1000 frases e trabalhado todas as provas que estão nesse curso, tá?
4 meses de acesso, então o curso tem revisão de pontos teóricos, correção de frases completas e correção de provas também. Então, correção de frases, provas completas, pontos teóricos, carga horária de 60 horas aulas, cerca de 30 vídeos com 1h30 de duração, 4 meses de acesso. Um outro exercício para você ter uma noção do nosso material. Identifique o tempo e o modo dos verbos conjugados abaixo. O rapaz não presenciou o espetáculo. Então, presenciou, essa terminação ou aqui, ó, é típica do pretérito perfeito do indicativo. Aí eu vou te mostrando esse tipo de coisa. Aqui tem um outro ou, vai ser outro pretérito perfeito do indicativo. Aqui, ó, bater, bateria. Então, eu tenho bateria, eu tenho futuro do pretérito do indicativo, a desinência seria, né? Aqui, contou, eu tenho pretérito perfeito, só que na aula eu vou revisar, igual você vai ver agora, a gente corrigindo as frases de colocação pronominal. Então, pretérito perfeito do indicativo. Sabia, terminação é ia, vai ser pretérito imperfeito do indicativo. Tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. Aí eu vou te dar todas essas referências. O era apareceu aqui, ó. Você já sabe que vai ser pretérito imperfeito do indicativo. A lógica é você fazer antes, corrigir comigo em sala, né? Obviamente, que eu vou expandindo aí o seu horizonte teórico e prático. Que encontre esse conector, está me dizendo que o verbo está no presente do subjuntivo. O conector auxiliando aí na conjugação do subjuntivo. Se deixasse SSE, pretérito imperfeito do subjuntivo. Isso aqui é só para te mostrar como nós vamos corrigir, né? Vamos dizer assim, a apresentação como um todo. Ah, como é que cai na prova? Ah, mais ou menos desse jeito. Quem já fez provas da FCC, certamente já viu questões perguntando se todos os verbos estão conjugados no mesmo tempo e modo. Isso também já apareceu na FGV, isso também já apareceu na FUMARC, ou seja, é um conteúdo que é padrão para várias bancas. Então, trabalhar isso aqui faz todo sentido, beleza? Bom, aí eu tenho lá assim, ó, quanto à flexão verbal, corrija as frases que apresentarem irregularidade. O rapaz não interviu. Então, pode ser que eu tenha uma frase correta, essa daqui está errada, né? Então, o rapaz não interviu no caso. Aí, lá na aula, eu vou te explicar o seguinte. Intervir é derivado do verbo vir. Logo, se eu tenho ele veio, eu vou fazer ele o quê? Interveio. Então, ou seja, eu vou te explicar aqui, na lógica dessa frase, que existe um erro. A forma correta, interveio. Todos os benefícios que vi um conector aqui, o verbo advir, advierem. Vai ter uma base vie. Todos os benefícios que advierem de atos ilícitos acabarão por desmoralizar as instituições. Nem sempre convirá a todos prestar o devido respeito às instituições que regulam nossa vida social. Essa estava certa, não havia erro. Depois eu tenho o que caberia fazer caso nos propôssem. Aqui, ó, como está no Word aqui, propusessem. O seu está em PDF, não vai aparecer. Caso nos propusessem extinguir todas as instituições que já foram manipuladas, então o verbo propor, a gente ia explicar lá, é derivado de por. Eu falo, se eu puser, então se eu propuser. Se eu propusesse, e vou falar, se eles propusessem, né? Então, vou trabalhando, explicando a lógica. Só que eu gosto de explicar, eu prefiro explicar no quadro, como vocês verão hoje. Bom, determine o tipo de que nas frases a seguir. Em seguida, sublinhe e classifique a oração subordinada associada a esse que. Aí eu tenho um exemplo, né? O rapaz que estava no local. Quem que estava no local? O rapaz.
Se esse que está retomando o termo antecedente, que estava no local, é um pronome relativo, e eu tenho, por sua via, oração subordinada adjetiva, como ela não está com vírgula, adjetiva restritiva. Aí eu tenho o que é um pronome relativo, pois retoma a palavra rapaz, oração introduzida pelo conector que? Oração subordinada adjetiva restritiva, porque ela está sem vírgulas. Então, a gente vai treinar isso à exaustão. Eu tenho lá assim, ó, disse que ela foi descoberta por uma imperatriz chinesa. Disse, verbo transitivo direto. Esse que está aparecendo aqui é uma conjunção integrante. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mas isso tudo eu vou revisar com você lá. Essa 419 é mais chatinha, ó. Teve que tomar uma xícara de chá sob uma moeira. Se você acertar esse que agora da 409, quer dizer que você está bem preparado para a prova. O que você acha que é esse que? Dá uma pensadinha. Classificação simples. Esse que é uma preposição acidental. Então, teve que tomar, ele equivale a de. E aqui eu tenho um período simples. Teve que tomar uma xícara de chá, teve de tomar. Nesse caso, período simples. Quando o período é simples, a oração que o compõe é chamada de oração absoluta. Sonho de toda mulher, né, gente? Ser única no período. A gente nem está querendo ser única para sempre. A gente está querendo ser a única no período, né? O sonho da gente é ser uma oração absoluta nessa vida. O rapaz falou que a imperatriz fez um fino manto de seda para o imperador. O rapaz, sujeito, falou o verbo transitivo direto. Aqui esse que é conjunção integrante. E a oração que ele introduz, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta também. Só que isso tudo a gente vai revisar em sala, o que vai te dar uma dinâmica muito melhor para entender o que a gente está fazendo aqui. Como a gente vai fazer agora, tá? Vocês vão entender. Flávia, quais são as provas corrigidas no nosso curso? Então, algumas provas de 2020 e a maioria de 2019, porque, obviamente, a gente não tem tantas provas em 2020, haja vista os acontecimentos, né, dos últimos meses, dos últimos dias. Então, a gente não tem muita prova ainda em 2020, tá? Então, nós vamos ter provas de organizadoras variadas, CESP, Universidade Federal do Paraná, FCC, CESP de novo, Fundep. E aí a gente vai trabalhar tanto a parte de texto, quanto a parte de questões gramaticais, dando um enfoque revisional a tudo que é necessário aí para você fazer uma ótima prova, tá? O que a gente deseja é que realmente você faça uma boa prova. Então, o curso ele vai contar com uma abordagem teórica, revisional, claro, não é para um aluno iniciante. Ele vai contar com uma abordagem prática por meio da realização de frases e, mais ao fim do curso, a gente incorpora também as provas completas para poder dinamizar o seu estudo aí. Então, se quiserem, aqui as minhas redes sociais, dou sempre dicas, muitas coisas aí para vocês acompanharem. Flávia, não baixei o material. Se você está acompanhando pelo canal do YouTube, você tem um linkzinho aí para baixar o material. E você vai precisar do material, tá? Se você não está acompanhando pelo canal do YouTube, está acompanhando pelo site flaviarita.com, você vai baixar o material dentro do site. Para as 3 aulas demonstrativas, o material está todo agrupado. Então, a gente está chamando de material de aulas demonstrativas. O que você vai precisar está aí nesse material, beleza? Todas as informações acerca do nosso curso, tudo que você vai precisar está aí nesse material. É só se baixar, vai poder acompanhar as 3 aulas para você não ficar perdendo tempo de baixar o material todo dia. Então, vai baixar uma vez só e aí vai acompanhar as nossas aulas demonstrativas do curso de 1000 frases e revisar muita coisa legal. Pessoal, só lembrando, nós estamos com atendimento hoje, um plantãozinho de atendimento, tá? Coloca aí na tela, por favor, Robson, só para deixar para os meninos, os nossos contatos aqui, ó, 32960590 e aqui do outro lado também
o nosso WhatsApp, caso você queira entrar em contato conosco. Flávia, você não falou o preço do curso. Bom, esse curso, tá, com mais ou menos 60 horas aulas, ele custa R$ 350. Nós estamos com uma promoção de 40% de desconto. Então, o curso fica, na verdade, por R$ 210. É quase o valor que ele foi comercializado na Black Friday, isso mesmo. Então, o curso está com um preço bastante em conta. Se você pensar, ó, você tem correção de 12 provas nesse curso, vai corrigir 1000 frases, vai revisar muita teoria, a carga horária do curso é ampla, vai dar para você fazer muita coisa legal. Não é indicado para um aluno iniciante, é indicado para um aluno que fala assim, nossa, eu precisava treinar e eu não estou conseguindo ter aquela disciplina de fazer muitas provas. Então, você vai fazer as frases comigo, você se organiza. Por exemplo, uma forma legal para você terminar esse curso seria o seguinte, você está pensando aí em 30 semanas de estudo, ou se você colocar 2 aulas por semana, você está pensando em 15 semanas de estudo fazendo as frases. Sempre lembrando, gente, que você precisa separar um tempo para fazer as frases antes de mim. Então, o vídeo tem 1h30 de duração. Você tem que considerar que você vai levar mais ou menos 1h30 para fazer as frases que eu vou corrigir, tá? Então, eu corrijo mais ou menos 50, 60 por aula. Então, você vai levar mais ou menos 1h30 para fazer as frases e vai assistir ao vídeo para você encaixar o curso aí no seu planejamento de estudos, que é muito importante. Então, o curso é ideal para um aluno que já tenha domínio da matéria e que esteja precisando fixar conteúdo, revisar conteúdo de uma maneira mais dinâmica, beleza? É um dos cursos que o pessoal mais gosta, eu acho que você vai gostar da degustação, beleza?